E se o hábito de beber água logo ao acordar, tão frequentemente elogiado como um pilar da saúde, pudesse, na verdade, esconder riscos para o seu corpo? A água em si é, sem dúvida, uma fonte de vida, mas, quando combinada com certos rituais matinais, pode desencadear uma série de reações indesejadas, desde náuseas leves até estresse a longo prazo para os órgãos internos. Embora a maioria das pessoas exalte com entusiasmo os benefícios da hidratação matinal, poucos ousam falar sobre os perigos potenciais que surgem com uma abordagem descuidada desse processo. Esta questão é particularmente relevante para idosos, cujos sistemas fisiológicos tendem a ser mais sensíveis e reativos. Seus rins, sistema digestivo, coração, todos esses órgãos vitais funcionam dependendo do momento, equilíbrio e contexto corretos. Ao acordar, seu corpo está em um estado bastante frágil. O equilíbrio hormonal muda, a pressão arterial se ajusta e os níveis de eletrólitos costumam estar baixos. Se, neste momento, você sobrecarregar seu sistema de forma inadequada ou usar os meios errados, pode não sentir os efeitos negativos imediatamente, mas isso não significa que eles não existam. Algumas pessoas sentem tontura, outras notam palpitações ou suores frios. E há quem simplesmente se sinta estranho, sem entender a verdadeira causa. É fácil ignorar essa conexão. No entanto, uma vez que você compreende os mecanismos, tudo começa a fazer sentido. A seguir, exploraremos em detalhes 5 erros comuns que podem transformar o hábito matinal de beber água de benéfico em prejudicial. Cada um deles representa um perigo oculto que muitas pessoas ignoram. E o último, talvez, mude radicalmente sua percepção sobre toda a sua rotina matinal. Número 1. Água gelada em jejum. À primeira vista, pode parecer refrescante. Talvez até dê um pouco de vigor. No entanto, ingerir água gelada logo pela manhã é um verdadeiro choque de que seu sistema não precisa. Especialmente quando seu estômago está completamente vazio. Durante a noite, seus órgãos internos entram em um ritmo suave e tranquilo. Os vasos sanguíneos estão ligeiramente contraídos, e o trato digestivo está em repouso. A entrada súbita de água gelada nesse trato pacífico é como uma freada brusca quando o motor do seu carro ainda está aquecendo. Isso perturba a digestão normal, cria tensão para os músculos do estômago e contrai os vasos sanguíneos, justamente no momento em que eles tentam se expandir para ajudar seu corpo a iniciar o novo dia suavemente. O problema não é a água em si, mas sua temperatura. A água fria força seu corpo a gastar energia extra apenas para regular a temperatura interna. Novamente, para pessoas jovens, isso pode não parecer um problema sério. Mas para idosos com metabolismo mais lento, pode significar um estresse desnecessário para o sistema cardiovascular. Você pode sentir uma dor de cabeça súbita, um ataque de tontura, um calafrio no peito que parece persistir. Estes não são sinais de refresco. São sinais de que seu corpo está se preparando para algo inesperado. Por exemplo, uma senhora idosa que começava cada manhã com um copo grande de água gelada direto da geladeira, com o tempo, notou que tinha espasmos estomacais regulares, sentia os dedos frios e sua digestão permanecia lenta durante toda a manhã. Por conselho médico, ela mudou para a água em temperatura ambiente. As mudanças foram imediatas, os espasmos cessaram, as mãos pararam de tremer e suas manhãs se tornaram mais calmas e confortáveis. Frequentemente, tendemos a pensar que o desconforto é apenas uma parte inerente do processo de envelhecimento. No entanto, muitas dessas pequenas dores e sensações desagradáveis derivam de hábitos que não se alinham mais com as necessidades mutáveis do nosso corpo. A água fria pode ter parecido revigorante aos 25 anos. Aos 75, pode causar mais mal do que bem. Portanto, se você começava a manhã com algo que parecia um choque para o sistema, dê um passo atrás. Permita que seu corpo acorde suave e gradualmente. Escolha a água cuja temperatura esteja mais próxima da sua corporal. Trate seus órgãos com o respeito que eles merecem. Afinal, eles o acompanharam por anos e merecem esse cuidado delicado. Número 2. Beber muito rápido ou em grandes goles. Há algo inegavelmente prazeroso em dar um gole grande e ávido, especialmente quando se está com muita sede. No entanto, beber água muito rapidamente, principalmente nos primeiros minutos após acordar, pode desequilibrar todo o seu sistema. Quando seu corpo ainda está em transição do sono para a vigília, cada sistema se torna um pouco mais sensível. A mucosa do estômago ainda não está preparada, a frequência cardíaca está se ajustando e a pressão arterial está sendo recalibrada. Beber um copo cheio de água de uma só vez, mesmo que esteja em temperatura ambiente, pode causar inchaço, tontura e, em alguns casos, até náuseas ou uma sensação de leve vertigem que parece surgir do nada. Veja bem,
Quando você bebe muito rápido, seu corpo simplesmente não tem tempo para processar adequadamente esse influxo súbito de líquido. Os rins começam a trabalhar em excesso, o equilíbrio eletrolítico se altera, o estômago se expande subitamente, e isso pode causar desconforto, formação de gases ou até mesmo desencadear refluxo ácido em pessoas propensas. Para os idosos, é especialmente importante estar atento, pois a regulação de líquidos se torna mais delicada com a idade. O que pode parecer eficiência, obter hidratação rapidamente, na verdade pode desencadear uma cadeia de reações que o deixarão se sentindo pior, e não melhor. Por exemplo, um homem de 72 anos, que tratava a hidratação como uma disciplina rigorosa, bebia uma garrafa cheia de água antes de sair da cama. Com o tempo, ele notou que sentia uma tontura estranha pela manhã. Quando explicou sua rotina ao médico, rapidamente identificaram um problema. Ele estava sobrecarregando seu corpo antes que ele pudesse se estabilizar. Com uma pequena mudança, beber a água lentamente, em pequenos goles, ao longo de 15 a 20 minutos, seus sintomas desapareceram completamente. A hidratação tem seu próprio ritmo, e respeitá-lo, especialmente logo pela manhã, pode ser crucial. Beber lentamente ajuda seu corpo a absorver a água de forma mais eficaz. Isso reduz significativamente a carga sobre os rins e previne uma queda súbita na concentração de eletrólitos, que pode causar fraqueza ou nervosismo. Portanto, em vez de apressar seu copo matinal, trate-o como um ritual especial. Sente-se, respire, beba devagar, saboreando cada gole. Permita que seu corpo receba, em vez de reagir. Alguns minutos extras podem poupá-lo de um dia inteiro de desconforto. Número 3. Beber de garrafas plásticas deixadas durante a noite. Às vezes, o perigo não está na água em si, mas no recipiente em que ela é armazenada. Muitas pessoas deixam uma garrafa plástica de água ao lado da cama durante a noite, acreditando ser uma maneira conveniente de se manter hidratado pela manhã. No entanto, se essa garrafa permanecer por muito tempo, especialmente em quartos quentes ou sob luz solar direta, ela pode começar a liberar substâncias químicas na água que você pretende beber. Um dos principais problemas é o composto chamado BPA, bisfenol A, frequentemente encontrado em plásticos mais antigos ou de baixa qualidade. Mesmo garrafas rotuladas como sem BPA nem sempre garantem total segurança, pois outras substâncias químicas substitutas podem se comportar de maneira semelhante quando expostas ao calor e ao tempo. É por isso que isso é tão importante. Essas substâncias químicas são chamadas de desreguladores endócrinos. Isso significa que elas são capazes de imitar hormônios em seu corpo e interferir no funcionamento normal de suas glândulas. Para idosos, que já lidam com questões de açúcar no sangue, pressão arterial ou tireoide, essa interferência adicional, mesmo em pequenas quantidades, pode perturbar um equilíbrio frágil. Os sintomas não aparecem imediatamente, mas, após semanas ou meses, você pode notar maior fadiga, mudanças de humor inexplicáveis ou alterações na digestão, sem perceber que seu hábito inocente ao lado da cama pode ser parte da causa. Por exemplo, um homem de 78 anos, que se orgulhava de beber muita água todas as manhãs, sempre mantinha uma garrafa plástica comprada na loja ao lado da cama, enchendo-a da torneira e reutilizando-a por semanas sem pensar. Ela ficava perto de uma lâmpada quente, às vezes sob luz solar direta. Com o tempo, ele começou a ter dores de cabeça e inchaço que não correspondiam à sua dieta ou aos medicamentos que tomava. Após consultar um nutricionista, ele mudou para recipientes de vidro e aço e parou de deixar as garrafas durante a noite. Em poucas semanas, seus sintomas diminuíram e, pela primeira vez em meses, sua energia se estabilizou. É tentador ignorar esses pequenos impactos, especialmente quando parecem completamente inofensivos. Mas para um organismo que envelhece, cada carga química adicional importa. Seu fígado trabalha mais, seus hormônios lutam para manter o equilíbrio, e seu sistema se torna mais vulnerável a influências externas. Se você reutilizou garrafas plásticas ou manteve água ao lado da cama em recipientes macios, talvez seja a hora de reconsiderar esse hábito. Escolha vidro, escolha aço inoxidável ou, pelo menos, encha um recipiente limpo pela manhã, em vez de depender de um que ficou a noite toda. É uma mudança simples, mas às vezes as mudanças mais simples trazem a maior tranquilidade e benefícios à saúde. Número 4. Beber água com o estômago muito cheio ou muito vazio após tomar certos medicamentos. Amanhã é um momento delicado para o corpo. É quando seu organismo busca reencontrar seu ritmo habitual, especialmente após o jejum noturno. E para muitos idosos, amanhã também significa tomar medicamentos vitais, comprimidos para pressão, para tireoide, analgésicos. Essas pequenas cápsulas carregam uma enorme responsabilidade pela manutenção da saúde. No entanto,
O que a maioria das pessoas não percebe é que a forma como você toma esses medicamentos, especialmente em relação à água e à comida, pode alterar drasticamente sua eficácia. Beber água pura com o estômago muito vazio, logo após tomar certos medicamentos, pode causar náuseas, desconforto estomacal e, em alguns casos, diminuir a eficácia do próprio medicamento. Alguns comprimidos são especificamente formulados para serem tomados com alimentos. Outros devem ser tomados em jejum, mas sem serem acompanhados por grandes volumes de água. E outros ainda reagem mal a níveis de acidez que aumentam ou diminuem dependendo do que e como você bebe. Seu sistema digestivo não é apenas um tubo passivo por onde as substâncias passam. É um equilíbrio sensível de enzimas, líquidos e tempo preciso. Enchê-lo com água, especialmente se seu estômago estiver vazio ou se você acabou de fazer uma refeição farta, pode interferir na absorção adequada. Isso significa que você pode não estar recebendo o benefício total do medicamento. Ou, pior ainda, pode irritar o revestimento do estômago, mesmo que você não saiba a verdadeira causa do desconforto. Por exemplo, uma mulher de 80 anos começou a sentir náuseas matinais que pareciam não estar relacionadas a nada que ela comia. Seus exames de sangue estavam normais, suas refeições eram consistentes, mas todas as manhãs, 30 minutos após tomar seu medicamento para tireoide com um copo grande de água, ela se sentia indisposta e inquieta. Seu médico descobriu que ela não apenas bebia demais e muito rápido em jejum, mas também não dava tempo ao estômago para se adaptar antes de comer. Ao mudar a ingestão para um gole menor de água com comprimido e, em seguida, esperar 45 minutos antes do café da manhã, a náusea desapareceu completamente. E o que é ainda melhor, seu próximo exame de sangue mostrou que o medicamento estava funcionando de forma mais eficaz. É fácil ignorar o quão sensível o estômago está logo pela manhã, especialmente quando você toma o mesmo medicamento há anos, confiando no hábito. Mas nossos corpos mudam. Nossas reações se alteram. E quando começamos o dia ouvindo sinais do corpo, em vez de presumir, damos a nós mesmos a chance de nos adaptarmos antes que os problemas se enraizem. Portanto, se você acorda com náuseas, ou se seus medicamentos parecem menos eficazes do que antes, observe mais de perto o que você bebe, quando você bebe e quanto. Pode ser uma solução simples com um grande impacto no seu bem-estar. Número 5. Pular o café da manhã e substituí-lo apenas por água. Isso soa saudável e disciplinado. Algumas pessoas acordam, bebem um copo grande de água e decidem pular completamente o café da manhã, acreditando sinceramente que estão fazendo um favor ao corpo. Mas, especialmente para idosos, esse hábito pode esgotar sutilmente sua energia, diminuir os níveis de açúcar no sangue e iniciar o dia com um déficit difícil de recuperar. A água é, sem dúvida, essencial, mas apenas água, sem comida para estabilizar seu sistema, pode deixá-lo com tontura, irritabilidade e névoa mental, às vezes até sem perceber a verdadeira conexão entre esses sintomas e a ausência do café da manhã. Ao acordar, seu corpo está em estado de jejum. Os níveis de glicose estão baixos, seu cérebro precisa de combustível, seus músculos esperam por nutrientes. Beber água ajuda a iniciar a circulação e reidratar as células, é verdade, mas não fornece os carboidratos ou proteínas necessários para o funcionamento adequado do seu cérebro e corpo. E se você acompanhar essa água com café, os efeitos podem se intensificar. De repente, você estimulou seu sistema sem o aterrar, sem fornecer a base necessária. Você pode sentir nervosismo, ansiedade ou lentidão emocional no meio da manhã. E é fácil confundir esses sintomas com idade, estresse ou problemas de sono, quando na verdade são apenas sinais de nutrição insuficiente. Por exemplo, uma mulher de 69 anos, que tentava simplificar sua manhã, leu que a água acelera o metabolismo e que o jejum intermitente estava em voga. Então, ela parou de tomar café da manhã e apenas bebia água até o meio-dia. No início, ela perdeu um pouco de peso, mas depois veio uma fadiga crônica. Seu humor piorou. Ela ficou mais esquecida. A filha notou que ela se repetia nas conversas. Uma visita ao médico não revelou problemas médicos sérios, apenas a falta de uma ingestão estável de glicose pela manhã. Assim que ela adicionou um pequeno café da manhã rico em proteínas à sua rotina, como ovos e frutas ou aveia e nozes, sua energia retornou, sua atenção se aguçou e ela se sentiu novamente como ela mesma. Pular o café da manhã pode parecer inofensivo, até louvável no contexto de algumas dietas da moda, mas para um organismo que envelhece, especialmente um que já toma medicamentos ou passa por mudanças hormonais, é arriscado. Pense na comida da manhã como a lenha em uma fogueira. Sem ela, a chama cintila, mal se aquece. Com ela, você queima de forma constante e forte, garantindo energia estável.
A água desempenha seu papel, mas não pode fazer o trabalho sozinha. Portanto, se você começava seu dia apenas com água, pensando que menos é mais, esta pode ser a mudança que transformará tudo. Dê ao seu corpo tanto hidratação quanto nutrição completa. É assim que você acordará totalmente por dentro e por fora, sentindo um aumento de força e clareza. Pensamentos finais. Os rituais matinais podem ser ferramentas poderosas. Eles definem o tom para o seu dia, sua energia, seu foco. E embora beber água logo pela manhã receba muitos elogios, e com razão, não é uma solução universal que sirva para todos. A verdade é que a água só é benéfica quando tratada com cautela e consideração. Quando nos apressamos, exageramos ou ignoramos a reação do nosso corpo, o que deveria ajudar pode, sutilmente, prejudicar. Especialmente com a idade, nossos sistemas se tornam mais sensíveis e exigentes. O que antes parecia refrescante, agora pode parecer áspero e desagradável. O que parecia inofensivo, agora pode exigir uma segunda reflexão e reavaliação. Mas não se trata de ter medo dos hábitos. Trata-se de ter consciência sobre como aprender a apoiar o corpo que você tem hoje, e não o que tinha 20 anos atrás. Talvez isso signifique beber água lentamente, em vez de um gole rápido. Talvez signifique aquecer ligeiramente a água ou comer algo antes de beber. Talvez signifique, finalmente, jogar fora aquela garrafa plástica que você usou muitas vezes e substituí-la por um recipiente mais seguro. Não são mudanças dramáticas ou radicais. São mudanças ponderadas e atenciosas. E muitas vezes são as mudanças ponderadas que protegem nosso conforto, nossa clareza mental e nossa confiança à medida que avançamos pelos anos. Você dedicou tempo para entender como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença para o seu bem-estar. Isso diz muito sobre o tipo de pessoa que você é. Alguém que é atencioso, que cuida de si mesmo, que ainda aprende, ainda cresce, ainda investe em seu bem-estar. Somente essa mentalidade adiciona força e significado aos seus dias. Então, não pare por aqui. Pegue uma dessas lições e experimente-a amanhã de manhã, e veja como seu corpo reagirá quando for tratado não por rotina, mas com respeito e cuidado.